Muito bem, agora vamos com o Luiz Arthur Nogueira no mercado financeiro. Eu queria saber, Luiz, por que o mercado aí, por que a bolsa está de mau humor, Luiz? Bom dia. Bom dia, Marcelo Matos. Aqui na Jovem Pan News, a gente explica e descomplica a economia e o mercado financeiro que está no ar. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. De fato, hoje um dia de mau humor e tem uma explicação para isso. O presidente do Fed, Jerome Powell, ele disse antes de ontem que vai acelerar a alta de juros. E isso pode gerar uma perspectiva de uma queda na economia, até mesmo uma recessão, gera mau humor, os investidores vendem as ações e as bolsas estão caindo hoje no mundo inteiro, com medo dessa alta, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, porque a inflação está muito alta lá fora. Aqui no Brasil, a inflação vem caindo porque o nosso Banco Central se antecipou e desde março de 2021 começou a subir juros, o que hoje gera uma perspectiva melhor para a nossa inflação. Mas não tem jeito, o mau humor internacional respinga na nossa Bovespa. Nós vamos para o telão conferir a abertura de hoje. Hoje, quinta-feira, repare uma queda de 0,41%, índice Bovespa aos 106.106 pontos. Com esse resultado de hoje, a nossa bolsa ainda acumula prejuízos neste ano de 3,3%, ou seja, quem investiu em bolsa na virada do ano até agora está perdendo 3,3%. No próximo gráfico, a gente vai ver as bolsas globais, começando pela Europa. Repare, hoje tudo no vermelho. Temos Frankfurt em queda de 0,32%, Londres 0,63%, Paris 0,40%, Madrid 0,56%. Na Ásia, pregão já encerrado, tivemos queda em Xangai 0,22%, Tóquio foi uma exceção, com alta de 0,63%, já Hong Kong caiu 0,63%. Quem nos acompanha por imagens, na Panflix e no YouTube, observa que o fechamento de ontem do mercado americano. Por quê? Porque o mercado americano abre daqui exatos 10 minutos, às 11h30, pelo horário de Brasília e, infelizmente, o índice futuro das bolsas americanas indica uma abertura em queda hoje, quinta-feira. E no último gráfico temos o mercado de câmbio, aqui uma surpresa. Normalmente quando a bolsa cai, a tendência é de alta do dólar, mas não é isso que acontece hoje não. O dólar cai mais um pouquinho, 0,31%, R$ 5,13. Eu venho dizendo aqui no nosso programa de que existe por parte do mercado financeiro uma enorme ansiedade sobre o anúncio do novo arcabouço fiscal pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Esse anúncio pode ser feito antes do dia 22 de março, que é quando haverá a reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e se o anúncio for positivo, mostrar uma trajetória benigna das contas públicas, eu diria que o dólar pode cair, inclusive, abaixo dos R$ 5,00. Hoje, R$ 5,13. O euro cai 0,27%, R$ 5,41. Bitcoin perdendo 0,27% aos 21.666 dólares. Bom, por falar em mercado financeiro, nós temos um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é o Acílio Marinello, ele que é coordenador do MBA em Gestão Pública da Trevisan Escola de Negócios. A gente vai falar com o Acílio sobre a questão do ajuste fiscal, desse novo arcabouço fiscal que será apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas antes eu queria fazer uma questão sobre mercado financeiro. Acílio, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite. O prazer é nosso. Acílio, eu queria falar com você inicialmente sobre as lojas americanas. É uma ação que oscilou muito desde o estouro do escândalo contábil, foram bilhões de prejuízos gerados pela empresa, e nós temos hoje a informação de que a Câmara dos Deputados quer criar uma CPI justamente para investigar isso que aconteceu com as lojas americanas. Na sua opinião, faz sentido neste momento uma CPI das lojas americanas? Luiz, eu acredito que nesse momento não. E por quê? Já existem diversas instâncias investigando esse caso, principalmente, a CVM, que é o órgão que faz a regulação do nosso mercado de capitais aqui no Brasil.
Então, eu gostaria, né, de enfatizar que, nesse momento, seria muito mais inteligente, né, para a CPI aguardar o término dessas investigações para que ela já comece os trabalhos a partir das descobertas do que está sendo tratado agora. Então, se aguardar aí mais alguns meses, o trabalho vai ser muito mais efetivo. E com isso, né, como a CPI tem uma duração, né, de 6 meses, já poderia aproveitar muito melhor esse tempo, já partindo dessas descobertas feitas pelos órgãos que já estão atuando nesse caso. É verdade. Aliás, se o Congresso Nacional começar a perder tempo com um monte de CPI, vai perder o foco naquilo que é mais importante, na minha opinião, que é aprovar uma reforma tributária e o novo arcabouço fiscal do ministro Fernando Haddad. Por falar nisso, Acílio, você que é coordenador do MBA de Gestão Pública, qual é a sua expectativa sobre esse novo arcabouço fiscal? Será que vem coisa boa, positiva, que vai mostrar uma trajetória benigna das contas públicas? Acho que o que o governo busca com esse arcabouço, nem vou dizer que seria novo, né, mas talvez remodelado, é talvez buscar um pouco mais de flexibilidade vista as regras que já estão vigentes hoje, que são boas. As regras vigentes hoje já fornecem, né, para o governo uma boa gestão das contas públicas. O que eu acredito que deva acontecer, né? Em momentos de crise ou em momentos de uma iminente recessão econômica, talvez o governo busque instrumentos para ter mais liberdade de gastos. Em outros momentos em que exista, né, um período de crescimento econômico, ele retrai esse gasto. Então, talvez tenha um pouco mais de elasticidade dentro dessa margem de gastos. Eu acredito que esse deve ser o caminho que o governo vai buscar aplicando, né, essa proposta que deve ocorrer, como você já bem disse, ainda durante o mês de março. Agora, Cílio, nos últimos dias o mercado financeiro até demonstrou algum otimismo em relação a esse anúncio, que pode acontecer, inclusive, como eu disse, antes do dia 22 de março, que será a próxima reunião do Copom, até porque o governo Lula, em particular a equipe política, tem uma enorme expectativa de que o Banco Central ou comece a reduzir juros, ou pelo menos sinalize de que em breve fará esse corte na taxa Selic. Eu queria saber se no seu cenário, de fato, tem espaço para redução de juros ainda esse ano. Olha, é um cenário muito desafiador. Ainda existem fatores que pressionam a inflação, principalmente os preços controlados. A gente teve agora já uma pequena mudança na regra da oneração dos combustíveis, então foi feita uma proposta para ser uma reoneração escalonada, justamente para diminuir o impacto dessa pressão inflacionária. Então, já que existem fatores que ao longo do ano vão trazer alguma dificuldade para o Banco Central, pelo menos sinalizar a retomada dessa queda de juros. Além das reformas estruturantes que, de fato, sim, seriam agentes de transformação para permitir que essa queda seja de forma mais acelerada, mas que ainda vão iniciar as discussões e, com certeza, não vai ter um resultado prático efetivo ainda em 2023. Acílio, a gente sabe que juros altos afetam financeiramente as empresas. Você é um consultor de empresas. Neste momento de juros altos e um crescimento perdendo fôlego no Brasil, o que as empresas têm demandado da sua consultoria? Foco em aumentar receitas ou foco em reduzir despesas? O foco das empresas hoje, a grande maioria das empresas que eu tenho a oportunidade de apoiar, é melhorar a sua eficiência operacional, porque a gente ataca as duas pontas. A gente reduz os custos do dia a dia, o custo de funcionamento, de manutenção das empresas e também consegue implementar ações que ajudam na elevação das suas receitas, seja tendo uma margem melhor, seja conseguindo ampliar a sua participação no mercado. E esse cenário realmente é muito desafiador, o custo de acesso ao crédito está muito elevado, o custo de investimento em capital para a produção também está muito elevado, então as empresas precisam olhar para dentro de casa, buscar serem cada vez mais eficientes e assim reduzir custos, conseguir manter o seu padrão de qualidade e conquistar uma fatia maior de mercado. Acílio, para a gente concluir a entrevista, nós estamos num ano em que o mundo, na média, vai crescer menos. Talvez a China seja a única exceção positiva de um crescimento mais acelerado por conta da alta de juros nos Estados Unidos, na Europa, e isso acaba esfriando as principais economias. O Brasil não será diferente. O ano passado cresceu 2,9%. Há quem diga que vai crescer 0,8% esse ano, 1%, 1,2%. Eu queria saber qual é a sua previsão de crescimento para esse ano e se há algo que o governo Lula possa fazer para tentar estimular um pouco mais a economia em 2023.
Claro, a minha previsão está dentro dessa margem que você já citou. Eu acho que o governo, além dos programas de transferência de renda, como está feita a recente reformulação, né, do Bolsa Família, ajuda a injetar recursos no mercado, que movimenta a economia, mas também ter ações mais efetivas, como de fato retomar obras que de fato são necessárias, facilitar o acesso para o investimento em capital produtivo, a importação de máquinas, a produção de máquinas nacionais, reduzir o custo da operação, é isso que de fato pode ajudar a estimular o mercado, gerar novos empregos e facilitar principalmente a redução dos custos para que as empresas possam levar ao mercado, né, produtos e serviços com valores acessíveis e sem impactar ainda mais, pressionar ainda mais a inflação. Acho que ações efetivas focadas na geração de capital de produção e na geração de empregos podem contribuir para uma melhora no PIB ainda em 2023. Eu queria aproveitar para registrar que hoje, às 14h, pelo horário de Brasília, o governo vai anunciar os dados do CAGED, que é o mercado formal de trabalho, para a gente saber como é que foi o comportamento em termos de geração de empregos no mês de fevereiro. Esse dado, claro, nós divulgaremos ao longo da programação da Jovem Pan News. Eu queria agradecer a presença do professor Acílio Marinello, ele que é coordenador do MBA de Gestão Pública da Trevisan Escola de Negócios. Professor, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado, até logo. E eu queria encerrar o mercado financeiro de hoje com um tema de extrema importância, a reforma tributária, que, na minha opinião, deveria ser a prioridade do Congresso, como eu disse, não ficar perdendo tempo com CPIs. E a reforma tributária, ela tem um grande problema, que você não pode fazer uma reforma e ficar incluindo um monte de exceções a essa nova regra tributária, porque senão, em vez de simplificar, você vai complicar ainda mais o sistema tributário brasileiro. Quem disse isso, inclusive, ontem, foi o secretário especial de reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api. E quem acompanhou foi a repórter Yasmin Costa. O secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, defendeu durante a audiência pública que as convergências entre a PEC 45 e a PEC 110 são muito maiores que as divergências. As duas propostas hoje têm o mesmo objetivo. É substituir 5 tributos atuais, que são PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS estadual, o ISS municipal, por 1 ou 2 impostos sobre valor adicionado e um imposto seletivo. E aqui talvez seja a principal diferença entre a PEC 45 e a PEC 110. A PEC 45 propõe substituir esses 5 tributos por um imposto sobre valor adicionado, que tem o nome de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que seria de competência federal, estadual, municipal. Mais o imposto seletivo é para pegar produtos com efeito negativo sobre saúde e meio ambiente. Na PEC 110 tem um modelo que nós chamamos de IVA dual. Você tem uma contribuição sobre bens e serviços, que é o IVA federal, um imposto sobre bens e serviços, que é um IVA dos estados e municípios, e mais um imposto seletivo. Então, a diferença é essa. É uma diferença muito grande? Não acredito que seja uma diferença muito grande. Segundo Bernard Api, o ideal é que a alíquota única do imposto sobre consumo tenha o mínimo possível de exceções. O secretário extraordinário para a reforma tributária também defendeu que uma reforma vai garantir a redução das sonegações de impostos. Para Bernard Api, a política é o caminho para a construção de um consenso sobre esse tema. O secretário ainda sinalizou sobre a possibilidade de inclusão na reforma do chamado cashback, ou seja, a devolução de parte do imposto pago pelos mais pobres. Só que a definição de quem seria beneficiado viria com a regulamentação da proposta. Se você for pegar as pessoas que estão no cadastro único dos programas sociais no Brasil, isso dá 35% da população brasileira, pode ser esse o público-alvo, pode ser outro. Isso tem que ser definido politicamente pelo parlamento, para quem você vai devolver esse imposto. E por que eles prevêem esse sistema de cashback? Porque ele traz progressividade para dentro da tributação do consumo. Porque você devolve o imposto para as famílias de baixa renda e não devolve para as famílias de alta renda. Então, esse é o ponto fundamental. O deputado Agnaldo Ribeiro, relator da reforma tributária na Câmara, negou que exista discordância dentro do grupo de trabalho. O parlamentar ainda disse que eventuais divergências serão decididas pelo voto em plenário. Não existe discordância porque todos concordam que o sistema tributário deve ser modificado. Então, o que existe é muito
muita especulação acerca do que ainda não existe, que é o texto, né? Esse momento é o de diálogo, de ouvir os setores produtivos, ouvir a sociedade civil, de ouvir os entes federados, para aí, a partir daquilo que já foi discutido aqui na Câmara e no Senado, nós construímos um texto de reforma tributária que representa o que todo brasileiro quer, é ter um sistema simples, efetivo, transparente e justo. Na próxima semana, o grupo de trabalho vai ouvir pelo menos 15 convidados em audiências sobre o diagnóstico do atual sistema tributário brasileiro e as melhores práticas internacionais de tributação sobre o consumo. Na próxima quarta, o grupo também vai se reunir com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.